Não seja burro, aproveite que os descontos estão chegando a 30%, porque é mês de aniversário da Insider, e bolete uma peça mais robusta para o seu inverno. Aqui em São Paulo, aliás, esfriou pra cacete nas últimas semanas e eu não tiro esse meu casacão heavy hoodie pra nada. É básico, estiloso, versátil, combina com qualquer calça ou bermuda. E apesar de ser uma peça pesada, faz mágica, não cria aquele efeito estufa no peito, porque otimiza a regulação de temperatura corporal. Sem contar que é ultra macio, como tudo na Insider, é outra coisa vestir isso aqui. Eu tenho aqui em casa esse preto e um concreto, mas tô de olho porque lançaram uma cor nova, a marrom madeira, que disparado acha mais bonita. Aquela old wine, vinho antigo, também me pega um pouco. Mas é isso, aproveita o momento e se esquenta aí usando o código promocional Sexto Round tudo junto para aproveitar o máximo de desconto. Link para Insider, como sempre, na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Há alguns anos, no auge de Khabib Nurmagomedov, perguntei pro Leandrinho Vieira, brasileiro que afiava o jiu-jitsu do pessoal da AKA, quem levava melhor nos treinos, Khabib ou Islam Makhachev? A resposta na época me intrigou bastante, foi não sei. Mas como? Se ele via os caras trocando força todo santo dia. O Leandro até fez uma diferenciação que o Khabib era mais forte, pesado e pragmático e o Islam mais habilidoso e versátil. Mas que o resultado dos treinos variavam tanto, baseado em momento, data, situação, que na mediana, na somatória das coisas, não dava pra cravar quem é melhor, porque ambos tinham bons e maus momentos. Essa é mais uma das filosofias do seu Abdulmanap, né? Levantar a bola para o companheiro de treinos cortar, porque ele via o MMA como um esporte coletivo e não individual. Se o Khabib tem luta marcada, o Islam vai fazer o necessário para imitar o adversário, preparar o amigo e não só ficar jogando na própria força. Os caras então são muito solidários, camaradas, e por isso era tão difícil ter certeza absoluta. Para as bandas de cá é bem diferente, há muito mais individualismo. A maioria vai com 100% da força sempre, ninguém quer perder treino e por aí vai. O ruim disso é que você deliberadamente não se coloca em posições ruins para ensaiar e escapar, né? Não tem o ego tão domado, etc, etc. Acredite em mim, tem muito lutador que em dia ruim não aparece na academia, ou escolhe o treino a dedo. No final, esse cara corre mais risco de virar um passageiro da vaidade e estagnar. Pois bem, essa semana, quando ressurgiram aqueles vídeos do Caio levando amassos federais do Khamzat Chimaev, para mim imediatamente ficou claro que não se tratava de um enorme desnível entre eles. Caio é o líder, o capitão da Fighting Nerds por um motivo bem claro. Ele sabe acelerar, mas sabe frear, também sabe ser gentil, ceder a vez, topa se colocar em situações difíceis. Por isso tem tanto recurso e é um lutador tão cerebral, talvez aí a nossa versão BR do Jorge St-Pierre. O Caio é um dos poucos atletas que não são uma marcha só. Ele entende que tem hora para sorrir e hora para mostrar os dentes. E claro, não é tão simples como eu tô dizendo aqui, porque todo mundo tem ego. Mas o conceito de que o treino serve para construir, aprender e o resultado ali não importa nada é até simples. O Durinho fala isso sobre o Dricus du Plessis, que dentro da academia é um comum da bola. Mas aí liga o holofote e é o campeão do mundo. Então, quando o Caio foi à Suécia em 2022 a convite do Khamzat para ajudá-lo na luta mais comercial e importante da carreira contra o Nate Diaz, a intenção de um bom companheiro de treino não é machucar ninguém, provar que é macho, que é melhor, nada do tipo. Ele era convidado na casa do outro, foi para absorver, buscar um outro ângulo, fazer networking. Em entrevista ao AG Fight, Caio até cita que haviam outros 7 sparrings e todos criaram inimizade, saíram machucados e irritados, porque não juntaram Lé com CREA, foram pra bater cabeça, trocar fogo. Já o Caio ficou amigo do cara, manteve as portas abertas, colheu informações importantes e, através desse networking, pode conseguir um title shot por agora. Ele não tem qualquer problema de dizer que o Khamzat levava melhor, mas, de novo, o que vale é dentro do octógono. Treino é treino, jogo é jogo. E vale notar que parte dessas imagens que estão surgindo por aí são do countdown daquele evento, né? Escolheram o Caio pro Caio fazer o lobo brilhar, né? O show é dele, ele vai aparecer. Não é questão de ser mole em treino. Se o Caio fosse mole em treino, ele não seria 17-1 no MMA, 7-0 no UFC. É uma questão de saber a sua posição. Quando é o camp do Caio, pra luta do Caio, aí é outro papo. E se analisar as imagens de treino, o Khamzat chega em certas posições com facilidade. É muito claro que aquilo não conversa com quem o Caio é em competição. Assistam o Caio no penúltimo Karatê Combate dominando completamente em ritmo de treino Brandon Allen, wrestler com 14 finalizações no MMA e que era top 10 do UFC. Eu sinceramente acho que se tem um peso médio grappler bom o suficiente para parar as quedas do Khamzat ou impedir um passeio no solo, esse cara é o Caio. Porque além de ser do ramo, ter o judô e o jiu-jitsu como base, ele conhece em primeiríssima mão todo o método, o sistema do cara.
forças e fraquezas. Não tem como ser surpreendido. E o melhor, Khamzat, que às vezes é tão cheio de si, acredita piamente que aquele Caio da academia era o Caio 100%, fazendo o melhor que podia. Então ainda pode entrar relaxado, achando que já ganhou e subestimando. Lembrem-se daquele caso do Alexander Volkov contra o Sergei Pavlovich. Volkov, antes da luta entre eles, garantia que nunca havia vencido um round do colega russo dentro da academia, que apanhava tanto que parou de fazer sparring com ele para não se machucar. E o que vimos dentro do octógono, Pavlovich surpreendido, domínio do Volkov. Seria uma luta muito interessante justamente por essa dinâmica de inimigos íntimos. Mas pelo visto foi alarme falso, porque Dricus du Plessis saiu da tumba hoje e disse que todos os rumores são falsos, que não recusou luta nenhuma e tá negociando o retorno. Peraí, Khamzat Chimaev, Caio Borralho e Kevin Iole, o repórter mais antigo do meio, com contato direto com o Dana White, são todos malucos? Eles inventaram uma história em conjunto porque todos ouviram que o campeão dos médios estava machucado. O que aconteceu foi que rolou um telefone sem fio aí. Eu sei que a informação da indisponibilidade do du Plessis foi repassada aos envolvidos na situação. E provavelmente quem transmitiu citou a palavra lesão. Esses caras não inventaram, foi a bola passada a eles. Juntando os pontinhos aqui, a minha leitura da situação é a seguinte: du Plessis de fato tinha um problema e por isso não lutaria na Semana Internacional da Luta, dia 28 de junho, UFC 317. Mas como Dana White precisava desesperadamente de uma luta de peso nesse card, considerou manter o Khamzat Chimaev no card e lançar o cinturão interino. Lembrem-se que du Plessis é conhecido no meio por não aceitar luta se não tiver 100%. E não adianta oferecer dinheiro, ele prefere ser campeão do que rico. Já falou isso várias vezes, que não aceita grana se não tiver bem. Em 2024, o Dana já tinha ficado tiririca com ele porque queria a luta com Israel Adesanya na Semana Internacional também. O que mudou, depois daquele truco do Dana White, foi que devem ter avançado positivamente na direção de Islam Makhachev versus Ilia Topuria. E agora, com um main event de peso, é possível esperar o sul-africano se aprontar e fazer a disputa do cinturão linear em alguns meses. Dana, verdade seja dita, nunca foi fã de cinturão interino. Aí du Plessis malandro esperou pacientemente e quando a situação virou, ficou favorável, apareceu agora na internet xingando e chamando tudo de fake news. Notícia de fato não tão boa pro Caio, que perde a oportunidade do title shot direto. Mas também não foi de todo mal. Ele estabeleceu toda uma narrativa com o Khamzat, se colocou à disposição da empresa, fez os fãs imaginarem a luta, né? Jogou bem o jogo da tensão e agora tá numa posição privilegiada. Ou vai enfrentar o vencedor, ou no mínimo fazer um title eliminator com Nassourdine Imavov, que assistiu tudo caladinho e deve ser novamente pressionado pela empresa. Muito bem jogado. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que acharam dessas imagens de treino do Khamzat com o Caio e desse retorno ao batente do Dricus du Plessis, que agora quer lutar, né? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, ou clica no botão hypar para ajudar a gente aqui com o algoritmo do canal e não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre, né, a pressionada, a trucada de Dana White em cima de Islam Makhachev. Até fiz uma comparação com o jeito de negociar de Donald J. Trump. Clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.